Fala, meu querido e minha querida aqui do canal, como é que vocês estão? Tudo bom por aí? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Vídeos um pouco mais aleatórios aí do que vocês estão vendo, do que somente marketing, IA. E hoje vou trocar uma ideia aqui com vocês sobre como eu faria para imigrar para outro país em 2026. Tá? Eu vou contar um pouco da minha experiência, como foi, e o que eu faria de diferente, talvez já conhecendo um pouco mais. Talvez esse vídeo possa estar ajudando aí outras pessoas que ou já imigraram ou pretendem sair do país, enfim, ou já planejaram. Fica aí até o final que eu vou estar passando bastante ideia aí para vocês, enfim, do que eu faria diferente e do que talvez são preocupações desnecessárias que vocês têm que ter no momento. Então, mas antes disso, já deixa seu like aí, se inscreve, ativa o sininho, né, para vocês receberem a notificação. E deixe seu comentário aí também, cara. Pode perguntar o que vocês quiserem aí nos comentários, que eu vou estar ajudando vocês em relação a como que é morar fora, enfim. E pode estar dando todo o apoio aí pra vocês. Fechou? Então, bora lá pro vídeo. Então, como eu falei no início, pessoal, eu vou comentar um pouquinho como é que foi a minha experiência, tá? Como é que eu fiz pra vir primeiramente. E depois eu vou passar meio que um checklist ali do que eu acho que é necessário realmente. A parte dos documentos mais comuns que a gente já sabe. Mas, e aí depois no final eu deixo na descrição, enfim, ou eu vou pondo aqui na tela também pra gente ir acompanhando, tá? Mas, bom, vamos lá, como é que foi a minha experiência, tá? Eu comecei a ter vontade de sair do país quase um ano e meio antes de mudar realmente. Eu lembro que eu tentei o visto para os Estados Unidos e foi negado na época. Se eu não me engano, 2015 ou 2016, tá? É porque eu saí em 2017, isso aí. E o que aconteceu? Como meu visto negado, eu fiquei puto, cara. Falei, e aí? Eu queria sair e tal, queria ir para os Estados Unidos. E, por força do destino, uma amiga de um amigo tava na Espanha. E esse menino justamente era da minha cidade também, lá de Ribeirão Preto. E eu chamei ele no Facebook na época. Falei, e aí, cara, a gente não se conhece, eu sou de Ribeirão também. E eu queria me mudar, cara, pra onde você mora? Ele falou, eu moro em Madrid, aqui na Espanha. E aí eu batendo um papo com ele, eu falei, você pode me ajudar? E ele, eu tenho uma casa aqui. E na hora que ele falou que tinha casa, pra mim, eu já achei aquilo ali perfeito. Entende? E aí eu falei, beleza, deixa eu me organizar aqui e te falo. Eu achei que eu ia demorar mais ou menos uns 3 meses pra conseguir. Porque, assim, ó, eu já tinha uma certa grana guardada, porque eu passei juntando pra tentar ir pros Estados Unidos. E eu já tinha mais ou menos essa grana guardada. Então, nada mais que foi realmente... Falei, uns 3 meses eu consigo juntar algo mais, consigo comprar tal. A partir desse momento, eu comecei a olhar a passagem. E o que acontece? Eu tava sempre buscando a mais barata. Naquela época eles falavam, fica de madrugada, no Skyscanner eu comprei, eu lembro até hoje. Fica de madrugada que você vai ter passagens baratas ali. Eu, beleza, foi passando o tempo, cara. Chegou um dia de madrugada, eu já tinha o cartão, já tinha tudo pra comprar. Chegou um dia de madrugada, eu falei, eu tava lá olhando e tinha uma passagem, cara, uns 40% mais barato do que eu tava mais ou menos cotando ali de preço, né? A passagem barata, porém, era daqui um mês pra frente. E eu tinha 3 escalas no voo. Aí, cara, eu falei, um mês pra frente, 30 dias. Olhei assim, falei, cara, vai essa mesmo. Eu comprei, fui dormir, eu não acreditava. De verdade, mas parecia mentira. No outro dia eu acordei, falei com minha mãe, comprei a passagem. O povo ficou doido, meu pai e minha mãe ficaram malucos. Eu, caraca, velho. E agora? Já foi, né? Comecei a preparar as coisas e já tinha mais ou menos ali a data. Mais ou menos não, a data já pra partir. O povo brincava muito porque era 1º de abril, caía num sábado. E o povo, não, é brincadeira sua, cara, mentira, sai fora. Você não vai não, que não sei o quê. E aí, beleza, chegou o dia, sábado, 1º de abril. Eu peguei o ônibus da minha cidade para São Paulo. De São Paulo, eu voei para Brasília. De Brasília, eu fiquei 12 horas no aeroporto de Brasília. Eu dormi no aeroporto, eu lembro que eu tava com a mala. E a mulher que limpa o aeroporto passou com a máquina assim, eu acordando. Cara, eu lembro até hoje, eu tava com o celular iPhone. Acho que iPhone 10, eu acho, no 8, não sei. Eu lembro que meu iPhone só funcionava no carregador. Ele durava tipo 1 hora fora do carregador, entendeu? Eu tava com o iPhone fudido, eu tinha 800 euros no bolso. E eu lembro até hoje, olha só. Eu tinha esquecido meus cartões internacional. E, é obrigatório você levar alguma coisa em cartão e tal pra passar, enfim, pra eles verem que você tem recurso ali de pagar.
E eu lembro que na época eu esqueci, cara. Pô, minha mãe fez mó rolê, teve que pôr num ônibus pra um cara lá do aeroporto, da rodoviária. O cara veio trazer o cartão aqui. Eu tive que sair do aeroporto, pegar táxi, pô, pra rodoviária. Voltar. Cara, foi uma loucura, tá? Isso tudo sozinho. Isso tudo sozinho. Eu tinha uma malinha ali de 12 quilos e bora, foi. Enfim, cara, cheguei na Espanha. Eu cheguei no hostel onde eu tinha alugado. Eu tinha caído num hostel compartilhado. Tava tipo, embaixo, assim, na a cama, tinha um cara do Paquistão, do outro também era um amigo dele, e eu, cara, sem falar nada em espanhol, lembro que aliás, antes disso, né, voltando, recapitulando, eu passei na imigração. Eu lembro que me fizeram um monte de perguntas. Acho que esse tema é o mais importante, né? Acho que pra vocês eu acabei pulando, foi a imigração. Eu juntei todos os documentos ali, entendeu? Todos os documentos que eu, mais ou menos, tinha já planejado. Então, documentos de comprovar que eu tava no Brasil, o da minha empresa, da barbearia, que eu tinha uma barbearia. Eu tinha dinheiro em espécie, tinha cartão, tinha passagem de volta, tinha o hostel alugado. E aí, o que eu fiz? Eu passei pela imigração em Portugal, mas eu ia pra Madrid, eu não ia ficar em Portugal. Então, assim, ali fizeram um monte de pergunta pra mim, cara. Tipo, pô, fizeram mostrar dinheiro em espécie, fizeram eu mostrar os documentos da minha empresa, cara, me fizeram um monte de pergunta, tá? Nesse monte de pergunta, pô, beleza. Cheguei em Madrid, cheguei ali no hostel com um paquistanês, eu lembro que era um cara do Irã também, cara, uma loucura, eu não falava inglês, não falava espanhol. 800 euros no bolso ali. E lembro que cheguei no hostel compartilhado, eu com dinheiro não podia ficar andando muito, né? Tinha que ficar andar com dinheiro, que eu não conhecia nada. Cheguei, primeira coisa que eu fiz, cara, entrei no mercadinho, vi o Pringles. Uma coisinha de Pringles. 2 euros, cara. Quando eu vi ali, eu fiquei maluco. Eu falei, é aqui que eu quero ficar. Ali eu já me apaixonei, de verdade. Não vou brincar com vocês. E nesse momento, pois, eu falei com esse amigo que eu tinha conhecido pelas redes sociais, só que eu nunca conheci ele pessoalmente, foi só pelas redes sociais. Acionei ele e falei, cara, tô em Madrid. Aí ele, puta, mano, é mentira. Eu falei, é verdade, já tô em Madrid, e aí? O que eu faço agora, entendeu? Aí ele acionou onde eu ia ficar no quarto, né? Ele tinha mais ou menos comentado, mas não tinha falado data pra ele direito, porque eu comprei muito em cima e tal. Eu não sabia que a vida aqui desse lado era tão corrida, então passou, eu só avisei ele que eu tava aqui. E chegou a noite, ele me avisou, ó, o menino do quarto, ele tá trabalhando, ele só chega à noite, então se você puder ficar por aí, ele vai me passar o endereço, você vai. Ficou fechado. Perfeito. E passei ali, fiquei andando um pouco, totalmente perdido, virei a esquina, já não sabia chegar, tive que mostrar o meu apartamento ali. Fui totalmente perdido, cara, vocês não têm noção. Peguei o táxi e fui à noite pro hostel. E aí eu comecei a falar, o cara era paraguaio, então deu pra conversar um pouco, mas enfim, não deu tanto. Com 9, 10 dias, ele me levou pra um churrasco lá deles, né, que esse menino trabalhava de pintor, me levou pra um churrasco, conheci um brasileiro ali, esse brasileiro me levou pra um grupo de outros brasileiros, e ali eu comecei a trabalhar, e comecei a ter meus primeiros contatos ali pra trabalho, tá, com 15 dias. Essa foi minha experiência do dia que eu saí ao dia que eu cheguei na Europa, tá? Então, assim, ó, o que foi essencial pra mim nesse processo em relação a documentos, tá? Primeira coisa, primeiros documentos, eu acho que vocês já sabem, cara, todo mundo que vai morar fora hoje, pô, você tem acesso ao chat GPT, você tem acesso a muita informação, você consegue fazer um checklist completo aí do que você precisa para realmente morar fora. Então não é muito difícil você fazer isso. Tá? Então, assim, ó, vamos lá, passagem de ida e volta, tá bom? Dinheiro em espécie, se for para a Europa, nesse caso, para Estados Unidos é um pouco mais complexo, mas para a Europa, dinheiro em espécie, vão ter cartão de crédito, tá? Comprovantes que você tem vínculo com o Brasil, entende? Então, o que você tem no Brasil na época? Pô, eu tinha minha barbearia, eu tinha minha empresa, eu já tinha CNPJ aberto há 1 ano. Então, pra mim, facilitou demais. Tá? Tudo bem que eu tava sozinho, era um rapaz muito novo, mas eu tinha empresa. Eu tava ali realmente só pra fazer turismo, supostamente, entendeu? Então, a parte disso, que é os documentos principais, a gente precisa, que eu tenho aqui alguma colinha aqui pra passar certinho pra vocês. Mas vamos lá, ó. O passaporte, vocês já sabem. Se caso, assim, realmente eu tô falando com quem aqui tem intenção de imigrar, de ficar no outro país, no mínimo aí 3, 4 meses, que é o tempo legal que você pode estar usando o teu visto de turista, tá? Então, tá falando com essas pessoas. Mas caso você vá viajar e vá voltar, eu acho que, independente, boa parte desses documentos aqui seja interessante você ter também, beleza? Então, vamos lá. Ó, pessoal, vamos lá. RG, se você RG atualizado. CPF, normal, funcionando. Certidões
entendeu? Certidão de nascimento, certidão de casamento, se você for casado, título eleitoral, todas as informações, todos esses documentos, é importante você ter eles. E é importante, não só físico, tá? Se você estiver em digital, é muito mais organizado e salvo. E aí vocês deixam esses documentos em casa, um exemplo, eles podem estar usando o digital de momento. Aí não corre risco de perder estando em outro país, porque aí é um rolê fazer isso aí em outro país. Então, se vocês tiverem tudo digital, vai ser top. Enfim, se vocês tiverem também, um exemplo, principalmente quem vai vir imigrar, por mais que de momento não utilize, mas é importante ter também por resguardo ali, tá? Vocês podem ter aí também história escolar, diploma, cursos que vocês têm, experiências profissionais, currículos, enfim, tudo isso, pô, vem com eles digital ali, atualizadinho, quiserem trazer o físico também, tenha tudo isso muito organizado, cara, porque vocês vão ver que vocês vão ter respaldo ali, por mais que não sejam importantes ou vocês vão utilizar a todo momento, vocês têm ali um resguardo de... Porque assim, até porque, cara, mesmo que eu ache que eu não vou usar, você tá fora do Brasil, velho. E ninguém confia aqui em você não conhece ninguém. Então ter isso organizado, velho, dá menos dor de cabeça, fechou? Por mais que eu falei, não use direito, mas vai ver que vai te dar um resguardo ali pra tá comprovando coisas suas, beleza? Terceira coisa, pessoal, acho que eu teria muito bem organizado. E é uma coisa que eu não fiz. Não fiz muito, né, na época, porque não tinha tanto assim, mas eram os aplicativos do banco, cara. Eu vim somente com um banco aqui, praticamente, que era o Banco do Brasil, e eu vim sem preparação nenhuma para cartão de crédito, para essas coisas. Então, se você conseguir ter questões bancárias digital e funcional, ou seja, tem o cartão aqui que não funciona bem, tá desbloqueado para no exterior, enfim, tá tudo ok, e tem o banco digital também, que eu posso estar no aplicativo, tenho acesso, tenho os cartões, cartão não dá problema, não depende de ter que ir no banco resolver. Cara, isso ajuda demais. É um ponto muito importante aqui. E assim, ó, se você já puder abrir contas em bancos globais, vamos dizer assim, entendeu? Bancos que você já possa fazer câmbio de dinheiro para você já ir mais ou menos se inteirando, ter você pode até fazer uma reserva para já ter guardado esse dinheiro numa conta global. Eu super te indico fazer, porque não deixe para resolver coisas aqui, cara. Uma vez que tá aqui, esquece. Então, vida bancária funcional e digital, beleza? Uma coisa que eu não tinha acesso, tá? E vai entrar aqui no quarto ponto. Uma coisa que eu não tinha muito acesso, e hoje, com tudo que a gente tem de recurso, e eu por ser um cara extremamente digital, eu aconselho você ter o seu... Vamos chamar assim, a sua vida digital sob controle. Então, o que seria isso? Acesso a e-mails, senhas organizadas, autenticações ou confirmações que você precisa para as coisas estar funcionando fora do Brasil, principalmente aplicativos de banco. Entendeu? Número brasileiro não sendo um único número só para recuperar alguma coisa. Tenha números de terceiros também, porque você talvez vá precisar enviar um SMS, um exemplo, daqui para confirmar algum banco lá, cara, você não vai conseguir, você vai ter problema. Então tenha tudo isso preparado. Foi coisas que na época eu não preparei nada disso, cara. Eu peguei e vim. Mas hoje, se eu fizesse, eu ia ter essas preocupações, tá? Sabendo um pouco de tudo que eu passei e com a tecnologia que a gente tem hoje de recursos, beleza? Quinto ponto, pessoal, que assim, ó, foi crucial pra mim, tá? Foi ter alguém que resolve as minhas coisas no Brasil. Então, assim, isso é invisível, velho. Mas até dá problema. Na hora que dá problema, você vê o quanto que é importante. Então, assim, eu, inconscientemente, muitas das coisas que eu, não sei, parece que eu senti aqui, sentia no Brasil, e eu fiz, me ajudaram de momento aqui. Entendeu? Mas foram coisas que hoje eu não faria. Eu faria diferente. Entende? Então, sem querer, eu deixei uma pessoa lá resolvendo as coisas, mas não foi pensando em que eu ia ter problema aqui fora. Mas foi porque eu falei, pô, eu preciso ter alguém aqui que me assine algo. E deixei. Aí como que eu definiria essa pessoa, tá? Eu definiria ela uma pessoa que vai receber correspondência sua, caso precise. Caso você precise pedir um exemplo, um segundo cartão, já me chegou a acontecer. Eu tive que receber uma cópia de um segundo cartão. Essa pessoa recebeu pra mim, me pôs dentro de um livro e me mandou pra mim, e eu recebi a cópia do meu cartão, entendeu? Então, algo burocrático, algo que quem possa assinar pra você. Então, exemplo, preciso ir lá no banco que me teve problema. Essa pessoa tem autorização pra ir lá no banco
e resolver pra você, entendeu? Alguém que tenha autonomia por agir por você ali em determinado momento, tá? O imprevisto vai acontecer e, velho, vai ver que essa pessoa vai ser muito importante pra você em algum ponto do teu trajeto ali, ou da tua aventura, fechou? Pessoal, não sei se o ponto aqui que eu acho muito importante, tá? Ah, se preparar psicologicamente. Eu lembro que eu fiz isso inconscientemente, mas hoje eu lembro que, assim, ó, eu fui muito foda, cara, sinceramente, com muita humildade, sem ego, mas eu lembro que eu passei a curtir muitos momentos ali, de verdade mesmo, a estar presente, sem intenção nenhuma, cara, porque eu não conhecia essas coisas, mas eu passei a estar presente muito mais nos momentos ali, quando eu vi que eu já ia sair fora. E eu lembro que eu comecei a me preparar, comecei a preparar as pessoas. Eu comecei a me desapegar, eu falei, gente, eu vou embora, eu não vou mais estar aqui, eu vou arriscar fora. E as pessoas, tipo, não acreditavam, mas eu comecei a preparar o terreno. Entendeu? Eu comecei a preparar as coisas e as pessoas começaram a realmente... Quando eu saí, não foi tão pesado. Entendeu? Então, assim, eu fui preparando. Então, como organizar o seu psicológico, organizar o seu mental, preparar o seu terreno, começar a desapegar das coisas, das pessoas. Sem pressa, cara. Não precisa ter pressa. Entendeu? Porque, assim, ó, você fazendo isso com paciência, com antecedência, entende? Você tira o peso de, tipo, tá fazendo, de repente, de dívida, de tá fazendo mal pra alguém, entendeu? Faz isso. Comece a curtir mais momentos. Se tem alguém muito especial que você goste, comece a passar os momentos todos os dias com aquela pessoa. Todos os dias, presente ali, fazendo realmente as coisas no momento presente, para que vocês não sintam algo que ficou, algo que vocês deixaram de fazer por alguém e tá fora, tá no outro país, tá em outro lugar e vocês não conseguem fazer naquele determinado momento. Já vi muita gente voltar por conta disso. Então, o emocional é uma das coisas mais importantes, tá? Eu também faria ela. Vocês se preparem bem, porque vocês vão ver que vão fazer toda a diferença aqui deste lado. E dentro desse emocional também, eu acho que entra a questão da volta. Cara, e se não der certo? E se eu precisar voltar? Vou voltar com que cabeça? Eu vou voltar frustrado? Eu vou voltar derrotado? Se preparem psicologicamente, isso é muito importante. De verdade mesmo, eu lembro que, por minha experiência, tá? Quando eu decidi vir, eu lembro que, cara, voltar pra mim não era uma opção, porque eu nem lembro de perder passagem de volta. Eu lembro que já chegaram pessoas aqui, e você percebe, né, depois de um tempo, que normalmente as pessoas que se preocupam pela passagem de volta é as que mais voltam. Não sei porquê, mas ela vê a volta, ainda tá no subconsciente dela. E ela, às vezes, vai por coisas assim, ó, pô, não sei, se apertar muito aqui eu volto. Entendeu? Então, assim, hoje, de todas as pessoas que eu conheço que veio, nenhum ficou. Só eu que fiquei. De todas, círculos meus, foi 4 ou 5 pessoas, se eu não me engano, todas voltaram. Diversos motivos, N coisas, tá? Mas eu acho que muitas das coisas é o psicológico. Não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade, não é falta de trabalho, falta de psicológico. Acho que a grande parte das vezes é alguém que deixou e não conseguiu se despedir, é um parente que tá precisando, é a filha que tá, entende? Então, assim, organizar isso, cara, é uma das coisas mais importantes, tá? E eu vou dar uma dica extra aqui, que eu acho que de todas, ela vai ser uma das mais importantes, porque talvez você tenha que ignorar várias das que eu passei aqui. Por quê? Porque eu já ajudei algumas pessoas muitas pessoas já me perguntaram como que eu faço para emigrar, como que eu faço para sair. E eu sempre falo a mesma coisa, cara. O que é que te preocupa? E a pessoa fala, mas se eu não conseguir trabalho, mas se eu não conseguir casa, mas se eu não conseguir isso, mas se eu ficar meses sem comer... Fala assim, é o seguinte, velho, você tem diversas preocupações pra você ter. Algumas você tem controle, outras você não tem controle. O que eu falo é o seguinte, tenha preocupações da imigração pra trás. Então, o que é isso? O que eu tenho controle? Eu tenho controle da documentação que eu preciso levar, do dinheiro que eu preciso arrumar, dos cartões, eu tenho preocupação disso. Isso eu tenho controle. Chegou na imigração pra frente, praticamente você perde esse controle. Entendeu? Porque a imigração pode não aceitar você tem que voltar. Então, todo planejamento teu, você estava pensando se ia conseguir emprego, casa, fora. Passou da imigração, aqui a vida muda completamente rápido. Talvez você tá pensando em ficar no Madrid, você tá conversando com um ou outro, ó, pra Holanda tem... pra Portugal tem trabalho, pô, eu vou pra Portugal. Pra França tem trabalho, pois eu vou pra... Aqui muda muito rápido.
Então acostume com isso e tente se preocupar o máximo possível da imigração para trás. O que você tem controle? Documentação. Da imigração para frente, deixe fluir. Claro que você vai ter o controle, tá? Vai dar pra morar, você vai. Isso é óbvio, mas não se preocupe tanto no Brasil com questões de trabalho, de toda essa coisa, entendeu? Porque mesmo quem te fale que arrume trabalho, pode chegar aqui e pode mudar. Do mesmo jeito pode ser o contrário. Talvez ninguém te arrume trabalho e você chegue aqui e arrume. Fechou? Então é isso. Espero que você goste. Eu vou deixar, de repente, o checklist aqui do vídeo com as principais documentações, enfim, mas qualquer dúvida, deixa aí no comentário, que eu vou ter o prazer aí de poder te ajudar. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.